Apocalipse 3, versos 7 a 13, diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Verso 11: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sente-se, por favor. Nós estamos numa série de ministrações, especialmente às quartas-feiras, falando sobre proteção. Hoje o nosso tema é protegendo o que já conquistamos. Nós temos uma mania ruim de sempre estar buscando ou valorizando algo novo, algo que está por vir, algo que nós não temos. Nós sempre estamos olhando mais para o que não temos do que para o que temos, sim ou não? Nós olhamos para a vida do outro, por que ele tem, eu não tenho, por que ele conseguiu, eu não consegui. Nós poucas vezes estamos olhando efetivamente com gratidão para o que temos. E o segredo de uma vida abundante é agradecer pelo que temos. Mas o que eu tenho é pouco, não importa. A palavra de Deus diz: seja fiel um pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eis a razão de porque muitos não alcançam muito, porque estão sempre ingratos, estão sempre reclamando, estão sempre dizendo que não basta, que não é o suficiente. Nós estamos diante de uma igreja, dentre as igrejas registradas no Apocalipse, que reflete o perfil das igrejas de toda a terra, e essa é a igreja de Filadélfia. É uma igreja em que Deus, Jesus, não faz nenhuma cobrança efetiva sobre essa igreja. Essa igreja é irrepreensível. Não tem nada que ele diz tenho contra vocês. Nós falamos recentemente sobre proteger o primeiro amor, e nós observamos que o que Deus tinha contra a igreja de Éfeso é que ela havia abandonado o seu primeiro amor. Mas a igreja em Filadélfia, ela não tem esse problema de algo que Deus não gostasse. Mas Deus traz um alerta especial que serve a nós também. Então a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal, uma igreja que estava vinculada no amor entre os irmãos, uma igreja de manifestação de amor genuíno, ela representa a igreja servidora, o crente espiritual. A igreja de Filadélfia representa aquele crente irrepreensível, aquela pessoa que está de acordo com os padrões de Deus. Perceba que quando Jesus fala com essa igreja, ele mostra que essa é uma igreja que tinha diante de si uma porta aberta, que levava o evangelho para todo mundo. Era uma igreja que guardava a palavra e honrava o nome de Cristo. E nessa carta Jesus se apresenta com 3 adjetivos. Primeiro, ele se apresenta como o santo. Segundo, como o verdadeiro. E em terceiro, que tem a chave de Davi. E aí, com esse atributo de santidade, de verdadeiro, ele se dirige a uma igreja que temia a ele. Uma igreja que também andava em santidade e verdade diante dele. E como aquele que tem a chave de Davi, o Senhor manifesta o seu poder de realizar o que bem quiser, quando quiser, porque Ele é o soberano, o todo-poderoso. E nessa igreja nós observamos o padrão perfeito de igreja, o alvo que nós devemos alcançar. Mas o ponto que nós vamos firmar nessa noite sobre essa igreja é essa condição: guardar o que tem, proteger o que tem. Pensa no que você tem. Pensa por alguns
segundos naquilo que você já tem. E talvez você tenha até dificuldade de pensar no que você já tem, porque você está tão habituado a pensar no que não tem, porque você pensa, eu não tenho o emprego que eu quero, eu não tenho o marido que eu quero, eu não tenho a esposa que eu quero, eu não tenho o dinheiro que eu quero, eu não tenho o carro que eu quero. Tudo que você tem na vida, você não quer. Tudo que está na sua vida é ruim. Tudo que você tem precisa ser substituído. Nós precisamos aprender em nossas vidas a proteger o que importa. Veja que no verso 8 o Senhor diz: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Isso é interessante porque falar sobre essas questões de ter ou não ter, de proteger o que temos, e olhar para um perfil de uma igreja onde Jesus reconhece como uma igreja que tem pouca força, mas ao mesmo tempo que é uma igreja aprovada, eu acho isso muito interessante. Nós conseguimos observar com essa questão do ter pouca força, que os padrões sociais estabelecidos pelos homens não combinam com os padrões divinos. Você sabe que nós nos reunimos aqui às quartas-feiras e falamos com um teor de direcionamento para a liderança, para a liderança da nossa história, da nossa vida. Você jamais poderá liderar efetivamente sempre desvalorizando o que Deus valoriza. Se você quer liderar por perfil de acordo com o que o homem realiza, você não está exercendo uma liderança segundo o padrão de Deus. Você não está exercendo uma liderança pela sabedoria divina. Então perceba que muitas vezes nós olhamos para o perfil daquilo que nos envolve e nós achamos que é fraco, nós achamos que não é o suficiente, nós achamos que é pouco. Às vezes nós achamos que a nossa família é fraca, que o nosso vocabulário é fraco, achamos que a nossa igreja é fraca, achamos que a nossa célula é fraca e tantas outras coisas. Mas nós precisamos avaliar por que critério que nós estamos considerando isso. Por que é que nós podemos considerar, por exemplo, que a nossa igreja, se fosse para ser assim, seja fraca? Talvez por comparativos enganosos. Talvez por você olhar por uma outra igreja que tem um templo gigantesco, que tem um estacionamento terrível, que tem milhares de pessoas que entram lá, e aí você diz, ali está uma igreja forte. Mas o que nós estamos entendendo hoje é que o padrão de Deus não é o padrão do humano. Não é a forma que Deus olha, não é a forma que nós olhamos. Então olhe para a sua célula hoje, por exemplo, e identifique, é uma célula forte ou é uma célula fraca. Olhe para a sua família e identifique, é uma família forte ou é uma família fraca. Avalie o seu profissionalismo. É um profissionalismo forte ou é um profissionalismo fraco? Jesus olha para essa igreja e fala, eu sei que você tem pouca força, mas os padrões de Deus não são como os padrões humanos. Então enquanto o homem ele exalta o outro ou as outras coisas por sua influência, pelo seu poder, pela sua riqueza, pelo seu tamanho, nós vemos que para Deus esses não são os valores considerados. Deus é grande? Deus não precisa da nossa grandeza. Deus é poderoso? Ele não precisa do nosso poder. Então, amados, a nossa vida de dependência de Deus precisa ser encarada por uma vivência que se estabeleça na base de quem Deus é, não na base de quem nós somos, por natureza. Amém? Então você olha para a sua igreja e pensa, minha igreja é fraca, meu Deus, minha família é fraca. Talvez você tenha olhado para você e dito, eu sou fraco. Mas será que essa é a realidade que Deus tem enxergado na sua vida? Porque você está fazendo isso por um paralelo de olhar para o outro. E uma coisa que é ruim demais para as nossas vidas é olhar para o outro. Para de olhar para o outro, nesse sentido de fazer comparativos. Você é único. Você é especial. Você é uma obra-prima de Deus.
E se você fica olhando para os outros para fazer comparativos sobre o que ele é e o que você não é, isso é muito deprimente sempre. Porque aos nossos olhos sempre terá alguém que está mais forte, mais bonito, mais bem ajustado, mas também sempre terá alguém que está ruimzinho, que está pior que nós. Então lembram-se da história. Tem uma história que eu não gosto muito, dessa coisa de que quando a gente está avançando, crescendo, né, querendo ir para frente, aí a gente fala assim, poxa, eu preciso avançar. Aí alguém fala para nós assim, mas olha para trás, tem gente muito pior que você. Mas se ele quiser eu ajudo, mas se não quiser eu não posso fazer nada. Está entendendo? Então toma cuidado, porque isso muitas vezes joga um balde de água fria na gente, não é? Você está querendo crescer, avançar, fazendo tudo justo, andando no padrão de Deus. Aí tem gente que fala assim, tem que olhar, porque tem gente muito pior que você atrás. Ótimo, você não quer crescer, problema dele. Ótimo, não é péssimo, mas você não quer crescer, problema dele. Mas entenda que nós estamos falando hoje que o padrão de Deus não é o nosso padrão. Aquilo que você acha que é fraco, Deus pode não considerar fraco. Aquilo que você considera pequeno, Deus pode não estar considerando pequeno. Aquilo que você considera fútil, Deus pode não estar considerando dessa maneira. Então, mas nós observamos que as igrejas que não recebem nenhuma repreensão dentre as 7 cartas é a igreja de Esmirna, que se considerava pobre. Olha o sermão, pobre. Mas o Senhor declarava ela rica. Agora veja, na igreja em Filadélfia, o Senhor mostra que ela pensava que tinha pouca força. Mas elas são as 2 igrejas aprovadas. Não é interessante isso? Então a outra que achava que tinha o linho puro, que tinha as melhores condições, as melhores estruturas, tem repreensões. As outras também que se consideravam, que achavam que estava tudo certo, fazendo tudo maravilhosamente, Deus aí diz, eu tenho contra vocês. Mas agora a igreja que é pobre, Ele aprova. E a igreja que é fraca, Ele aprova. Entenda que nós estamos falando sobre os padrões de Deus, tá certo? Então nós precisamos saber também que as coisas estão vinculadas à forma como nós olhamos. Então essa igreja, por algum motivo, quem sabe por algum comparativo, ela estava se considerando fraca. Mas Deus está dizendo, você não é fraco, porque você suportou o que tinha que suportar. Para outra igreja, ele diz, você pensa que é pobre, mas você é rica. Para a igreja que pensava que era rica, ele disse, eu tenho contra você que você tem uma ideia muito distante. Você é pobre, eu aconselho que você compre de mim o ouro puro, o linho fino. Então os parâmetros de Deus são diferentes. Isso é muito importante para nós. Isso é importante para você, líder de célula, porque às vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos assim, nossa, é fraquinho, né? Pobrezinho. Mas você não sabe quem é essa pessoa diante de Deus. Você não sabe o olhar de Deus sobre essa pessoa. Amém, queridos? Então nós precisamos tomar esse tipo de cuidado, porque o crente ideal, ele não atende às especificações humanas, mas divinas. Então às vezes nós estamos olhando e dizendo, não é de Deus, não é, não tem jeito. Mas Deus está falando, eu estou com você. E você que pensa que é alguma coisa, Deus está falando, eu tenho contra você, que você está se achando demais. Está entendendo? Então diga para o seu irmão, toma cuidado. Sobre esta igreja, da qual nós estamos falando sobre proteger o que importa, então o que nós temos que proteger? Os valores de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vemos que essa é uma igreja que, protegendo o que importa, guardou a palavra. Diga para o Senhor, palavra. Então o crente ideal, mesmo em meio à sua pequena força, ele é marcado por sua perseverança em guardar a palavra do Senhor. O crente ideal, a igreja ideal é aquela que não importa a tribulação, não importa a luta, não importa o que vem, não importa quem concorda e quem não concorda, não importa quem aceita e quem não aceita. Ela é uma igreja que permanece firme na palavra. Ela permanece firme na direção dos princípios de Deus. Ela não se rende ao sistema, não se rende às pessoas, à vontade do povo,
ao desejo popular. É uma igreja que fica firme na palavra. A igreja de Filadélfia ficou firme na palavra. Então, ainda que tudo venha nos faltar, nós não podemos deixar de guardar a palavra do Senhor, porque quando nós guardamos a palavra de Deus, que nós recebemos a sua aprovação. Você quer ser aprovado? Guarda a palavra de Deus. Você quer proteger o que importa? Proteja a palavra de Deus na sua vida. Não deixe ideologias, filosofias, pensamentos, modernidade, ciência tirar do seu interior, do seu íntimo, a essência da palavra de Deus. Amém? A terceira coisa que essa igreja guarda como importante é o nome de Deus. É o nome do Senhor. E o Senhor diz que essa igreja, ele diz, não negou o meu nome. Veja aí o texto mais uma vez. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Às vezes nós estamos trabalhando como igreja, às vezes nós estamos desenvolvendo estruturas, às vezes nós estamos avançando em coisas que têm uma aparência muito religiosa, muito boa, muito nobre até, mas nós estamos nos vendendo e abandonando os princípios. Então a igreja de Éfeso, como nós vimos, uma igreja que era perseverante nas obras, que fazia as coisas muito bem, que manifestava uma aparência de fraternidade, mas aí Jesus diz, vocês abandonaram o primeiro amor. Então, se nós não estamos mantendo nas nossas vidas, nas nossas estruturas, o que é de base, estamos permitindo isso se esvair, estamos perdendo isso, nós estamos perdendo o principal. Agora, quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós somos fortalecidos para não pecarmos contra Ele. Você se torna um líder, uma pessoa, um cristão autêntico, aprovado diante de Deus, quando você não vive em pecado. E para isso, como que nós precisamos nos envolver? Guardando a palavra de Deus. Lembre-se do salmista, no Salmo 119, verso 11, que ele diz, a tua palavra escondi guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Essa é a atitude aprovada diante de Deus. Não é a sua aparência de crentão, de santo, mas é o que você tem nutrido no seu interior. Diante das pressões do mundo, das trevas, da carne, nós não podemos negar o nome do Senhor. Então, enquanto muita coisa competia com essa igreja, tentando afastá-la de Jesus, incluindo os enganos religiosos, do que o próprio Senhor chama de sinagoga de Satanás, ela permanece firme, sem negar o nome do Senhor. Então, lembra da mensagem de domingo? Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania. Então, não importa o que aconteça, mantenha a palavra de Deus firmada na sua vida. Mantenha o nome do Senhor exaltado na sua história. É quando nós nos desenvolvemos com essas características que nós recebemos a aprovação de Deus. Em segundo lugar, quem protege o que importa é protegido na hora oportuna. Amém? Quem protege o que importa é protegido na hora oportuna. Os versos 8 a 10 diz, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amados, pensa numa igreja que está imaginando que ela é fraca. Mas o próprio Deus está dizendo, eu coloquei uma porta aberta diante de você. Onde que existe fraqueza, aonde Deus coloca uma porta aberta, isso é sinal de grande poder, de grande autoridade. Isso é sinal de provisões divinas. Então ele diz, veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Há uma designação divina de que uma provação virá para testar os filhos de Deus, para testar a humanidade. Mas Deus está dizendo, haverá proteção para os que me honram, haverá proteção para os que amam comigo, haverá proteção para os que estão conectados comigo. Então, aquele que protege a sua vida com Deus, terá proteção da sua vida da parte de Deus. Não importa a aflição que esteja por vir ao mundo, não importa a tribulação, as dificuldades, verdadeiros servos de Deus, a igreja aprovada, ela sempre será protegida pelo Senhor. Aleluia. Agora veja, quais são
as marcas de proteção. Primeiro, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Glória a Deus. Eu gostaria que você não se esquecesse mais disso. Se você está andando na presença de Deus, fazendo o que é para ser feito diante de Deus, está seguindo pelos parâmetros de Deus, não fique pensando, eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou, apenas ande pelo que o Senhor tem dito ao seu respeito, apenas caminhe pelo que Deus está dizendo. Então, ainda que venha o ímpeto e o seu reconhecimento diante de saber, eu sou fraco, mas diante de mim tem uma porta aberta. Então logo você é forte, aleluia, amém. Então entenda essa realidade da sua vida cristã. A igreja de Jesus Cristo, os servos autênticos de Deus, tem uma porta aberta diante de si. Aleluia. E a garantia que ninguém pode fechar, aleluia. Não tem ninguém que pode impedir os projetos da igreja de Jesus Cristo. Por isso que nós continuamos declarando que vamos avançar, que é muito mais que isso, que você vai crescer, a sua célula vai crescer, as pessoas serão restauradas, o nome do Senhor continuará sendo levantado, porque tem portas abertas diante de nós. Vamos continuar alcançando as nações, as cidades. Amém. Porque se somos uma igreja aprovada, tem portas abertas diante de nós. Então o crente que permanece firme na presença de Deus recebe a garantia de trilhar os caminhos que Deus preparou. Você sabe que Deus já preparou os caminhos de antemão para você andar nele, e são caminhos aplainados. Então é direito de entrar pelas portas dos privilégios do reino de Deus e de ser suprido em tudo mediante o serviço cristão. Se a sua vida está dedicada para fazer a obra de Deus, não haverá falta na sua vida. Se você está dedicado a servir ao Senhor, não haverá escassez, porque tem uma porta aberta para você. Se você tem se disponibilizado a cuidar das pessoas, as quais Deus tem colocado debaixo do seu pastoreio, como um pai, como uma mãe, como um líder de célula, como um pastor, como um dirigente, entenda essa realidade. Você tem o direito de avançar, você tem o direito de passar por essas portas abertas. Então a provisão de Deus para a sua vida. Não ande com um sentimento de fraqueza. Não fique pensando isso. Perceba, Deus está corrigindo isso lá nessa igreja. Ele está dizendo, você pensa que é fraco, mas eu sou Deus na sua vida. Eu sou Deus no meio de vocês. Vocês pensam que são fracos, mas eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Veja ainda sobre proteção, o que o Senhor mostra para essa igreja. Ele ensina para nós, através dessa igreja, que os que mentem, os que enganam, ou aqueles que nos ignoram, reconhecerão a glória de Deus em nós, aleluia. Então não importa quem se levanta, não importa o que falam, não importa o que pensem, se nós estamos vivendo como Filadélfia para cumprir os planos de Deus, então não tem palavratório maldito que prevaleça contra nós. Pode falar, mas no final o que eles vão dizer é glória a Deus, glória a Deus. Sua vida tem que ter essa marca. As pessoas precisam olhar para você e dizer glória a Deus. Entenda uma coisa, não há engano, não há mentira, não há injustiça que possa prevalecer contra os servos fiéis do Senhor. Contra os servos fiéis. De quem? Do Senhor. Fiéis. Puxa, gostei. Acho que eu nunca tinha ouvido vocês falando assim tão forte. Foi bom? Gratidão. Me animou. Vou continuar pregando agora. Vamos lá. Então, amados, nada prevalece contra os verdadeiros servos do Senhor. Quem anda na obediência, vocês lembram? Inimigo se levanta por um caminho e foge por quantos? 7. É picadinho de inimigo. Mas tem que ser fiel. Ser fiel inclui amor, perdão, gratidão, reverência, se posicionar diante de tudo que é a ordenança de Deus. Não adianta querer os recursos, as portas abertas, sendo infiel. Deus está dizendo isso para uma igreja fiel. Deus está dizendo isso para um povo que andava de acordo com os padrões de Deus. E quando nós andamos de acordo com os padrões de Deus, não tem inimigo que prevalece, não tem obra do inferno que prevalece. Então se renda diante do Senhor, siga na direção do que Deus tem falado, do que você tem que fazer, faz o que tem que ser feito, quebra todos as possíveis brechas abertas para o maligno. Não deixe porta aberta para o diabo, só deixa que Deus mantenha uma porta aberta para você. Deus mantenha uma porta aberta, mas você feche todas as portas para o diabo em nome de Jesus. Amém, queridos?
Então não tem maligno que possa prevalecer contra nós. É Deus que garante que fará com que os que se opõem vejam a glória dele na vida dos que o adoram. Aleluia. Amém? Deus vai fazer isso. Olha só, Deus vai fazer. Você não precisa nem ficar cantando Sabor de Mel. Precisa disso. Besteira. Tem que levantar a palavra na mídia. Deus já está falando. Precisa de música. Deus já está falando. As pessoas verão a minha glória na vida dos fiéis. Aleluia. As pessoas verão a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Fica tranquilo, fala isso, irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo. E aí Deus é enfático e dizia na sequência que esse crente que protege a palavra de Deus, que protege seu relacionamento com Deus, será guardado da hora da aprovação. Aleluia. Será guardado da hora da aprovação. Isso não é uma bênção? Então o crente ideal, ele será protegido por Deus da hora da aprovação que se aproxima. E esse é mais um direito garantido pelo Senhor àqueles que se mantiverem fiéis a Ele. Aqueles que se mantiverem fiéis a Ele. Então caminhe em fidelidade, queridos. Protejam o que é de Deus. Proteja os princípios de Deus na sua vida. Faz o que tem que ser feito. Ame do tamanho que Deus tem mandado você amar. Perdoe o tanto que Deus tem falado para você perdoar. Ajuste sua vida, porque você tem que ser um crente Filadélfia. Você tem que ser um líder Filadélfia. Você tem que ser um pai e uma mãe Filadélfia, aprovado diante de Deus. E em qualquer perseguição, qualquer luta, qualquer tribulação, só vai virar em glória para Deus. Só vai se transferir em glória para Deus. Por isso existe essa importância de proteger o que já conquistamos. E aí vem o grande alerta de Deus para essa igreja. Então, amados, vocês que têm crescido, vocês que têm avançado, vocês que estão aí, eu estava na célula semana passada, os irmãos falaram, puxa, eu estou me percebendo até aprovado, eu estou me sentindo legal, as coisas estão bem. Em outro tempo eu não podia falar assim, mas puxa, eu dou glória a Deus, né, de poder ir nas células e ouvir alguém falando que está mudando, que graças a Deus, né, porque muito tempo era aquela ladainha, eu preciso orar mais a Bíblia, eu preciso orar mais a Bíblia. Acho que eles estão orando e lendo mais a Bíblia, né Betão? Betão me falou, não, eu me sinto bem, eu estou tranquilo, eu posso responder essa pergunta aí com tranquilidade. Estava tudo certo, né? Pessoalmente, é o que eu falei com a supervisão lá na segunda-feira, falei, se Jesus for voltar amanhã, o que você vai fazer hoje? Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo tudo e esperando que Jesus volte, está tudo certo para mim. Eu não estou com raiva de ninguém, não tenho que ajustar nada com ninguém, está tudo beleza. E sempre oro, Senhor, estou no meu coração, se tem algum caminho mau, livra-me e guia-me pelo caminho eterno. Se tiver algo para ajustar, eu estou à disposição para ajustar. Mas Deus sabe que eu sempre falo aqui, já está todo mundo perdoado, está tudo certo. Então é importante que você esteja ajustado, diga o seu irmão, ajustado. Certo, sim. Mas quando você está ajustado, você não pode perder a atenção. Às vezes a gente pensa que está ajustado, está tudo certinho, e a gente vai ficando meio light. Não pode ficar light, tá bom? Não pode ficar assim, não, está tudo beleza, aleluia. Não pode ficar assim. Você sabe, o apóstolo Pedro, o que ele diz para nós? Que o diabo, vosso adversário, é inimigo também, né, dona? Também, né? Adversário é inimigo? Às vezes é, né? Se for no MMA, às vezes não é inimigo, é só adversário. Agora veja, ele está onde? Onde ele está? Ao redor. Fazendo o quê? Olha, tem uma cidade completa, isso aí. Meus irmãos já vai logo buscando quem possa tragar. Você já lembrou do leão, ele está como um leão buscando quem possa derrotar, tragar, eliminar. Essa é a grande estratégia do maligno. Jesus já disse isso. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Destruir, matar e roubar. Qual será a ordem? Né? Qual será a ordem? Qual será a ordem? Qual será a ordem, Rodrigo? Né? A ordem. Qual será a ordem? Qual será a ordem? Danilo, qual será a ordem? Amados, nós precisamos proteger o que já conquistamos. O foco da mensagem hoje é isso. Proteger o que já conquistamos. Aonde você está é um bom lugar.
você está agora é um bom lugar. Hoje. Agora é um bom lugar. E você pode sair daqui perdendo isso. Você pode sair daqui protegendo isso. Eu não sei onde você estava antes de estar aqui. Então eu não posso dizer que você estava num lugar bom antes de estar aqui. Eu sei. Se você estava num lugar bom. Talvez você não esteja num lugar bom na sua mente. Mas você está num lugar físico bom para trazer sua mente para cá e ouvir Deus falando com você, porque a palavra termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se você veio para esse lugar bom hoje, Deus está falando com você hoje, para que você tome decisões hoje. Então hoje Deus está dizendo para você: o que você está conquistando aqui agora, hoje, proteja. Não deixa nada roubar. Deixa nada roubar. Mas eu sei que tem pessoas aqui construindo coisas muito boas, que estavam antes de chegar aqui fazendo coisas boas, que está desde segunda-feira, que está desde o mês passado, desde o ano passado, que está há alguns anos na sua vida construindo coisas boas. Veja, essa é uma igreja que ela tem uma edificação onde Jesus olha e fala: vocês têm coisas boas, você só tem um pensamento aí que precisa ser ajustado. Mas mesmo diante disso, Jesus me lembra muito bem o meu pastor Joel Estevanato, que não importa a festa que nós estejamos fazendo, esteja acontecendo, ele sempre vem e fala assim: toma cuidado que isso passa. Ele é mais ou menos assim, não é? Ele sempre fala assim: ele avisa antes, avisa no meio, avisa depois. Ele fala assim: o que vai acontecer é muito grande, é maravilhoso, é extraordinário. Mas não esquece quem você é, quem é Deus e o que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo, para que estamos fazendo. Então Jesus está falando aqui para a igreja aprovada: toma cuidado. E ele diz: venham em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. É uma igreja que Deus não traz uma correção como as outras, mas Ele traz um alerta. A posição ideal nos dá muitas garantias, mas é preciso cuidado para não perdê-la. E isso nos faz lembrar de 1 Coríntios 10:12. O que diz em 1 Coríntios 10:12? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aleluia. Você está de pé, toma cuidado para não cair. Deus não está dizendo: quem está de pé um dia vai cair. Ele não está dizendo isso. Graças a Deus não é isso que Deus diz. Porque Deus é um Deus que nos coloca de pé. Mas Ele diz: quem está de pé, preste atenção para não cair. Tome cuidado para não voltar atrás. Então, queridos, hoje é um dia em que nós devemos avaliar a nossa história, observar o que nós já temos conquistado e tomar cuidado para não voltarmos atrás. Tome cuidado. Tome cuidado. E muitos de nós sabemos o que significa isso. Muitos de nós seguimos, crescemos, construímos e num vacilo, numa desvalorização do que já tínhamos construído, nós perdemos tudo por negligência. Então proteja o que você já tem recebido. Guarda esse lugar onde você está. Proteja essa posição em Deus. Proteja esse conhecimento que você tem recebido da parte de Deus. Proteja essa maturidade que você tem alcançado no seu relacionamento conjugal. Proteja essa afinidade que você tem tido com seus filhos. Proteja. Proteja. Proteja a comunidade que Deus tem te colocado. Proteja. Proteja essas pessoas. Proteja este lugar. Essa igreja, no seu histórico, teve um ápice gigantesco. Centenas de pessoas, talvez até milhares para a sua extensão. Mas perderam. Talvez tenha sido uma igreja aprovada, que Deus falou assim: Filadélfia. Mas a falta de cuidado levou à derrota.
ponto dessas portas se fecharem, não é nem quase, se fecharem. As portas desse templo. Não que o que nos importa seja o templo, mas o seu significado. O que acontece aqui dentro. E se não tiver pessoas aqui dentro, ele não cumpre o seu propósito. Então o Senhor está mostrando para nós a necessidade de guardarmos o que temos recebido da parte dele, protegermos, até que ele se manifeste de uma vez por todas. E ele é misericordioso, porque ele diz: eu venho em breve. Então retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então tome cuidado se você está de pé para não cair. Tome cuidado se tudo está muito bom no seu relacionamento para não cair. Tome cuidado se está tudo muito bom no seu relacionamento com Deus para não cair. Tome cuidado se na sua vida financeira está tudo muito bom para não cair. Às vezes nós olhamos situações, pensamos histórias de pessoas aqui que a gente viu sendo uma ascensão, crescendo, avançando, conquistando, comprando carrão, comprando terreno, comprando casa e fazendo negócio. E aí, por não tomar cuidado, por não proteger, por não guardar, se perde. Se perde. Mas nós não estamos falando de coisas. Nós estamos falando daquilo que nós temos alcançado em Deus. A sua posição em Deus. Em proteger o que temos recebido de Deus, que nós temos coroa garantida. Mas se você vacilar, você pode perder. Eu citei no domingo. Não existe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Você precisa preservar a sua salvação. Você precisa estar firmado no Senhor. Nós precisamos estar alertas quanto à breve vinda do Senhor. E sempre preservar o que temos recebido para que ninguém tome nossa coroa. E uma outra coisa que é muito interessante no que nós estamos desenvolvendo e construindo hoje, é que às vezes você pensa que o que você tem é fraco, é pouco, é pobre, mas tem alguém atrás de você, olhando exatamente pelo que você tem, querendo estar exatamente no lugar que você está. Isso é muito comum no mundo físico material, não é? No mundo espiritual, isso também. Muitas pessoas olham e dizem: eu também queria estar lá, eu também queria fazer isso, eu também queria ter esses acessos. Mas a questão é que essas pessoas, primeiro, não pagam o preço para chegar nesses lugares. Segundo, não protegem o seu pouco. E quem é infiel no pouco não é colocado no muito. Se você quer continuar avançando para uma vida extraordinária, proteja o que você tem achado pouco na sua história. Ame isso. Valorize os seus dias. Valorize sua família. Valorize o recurso que tem chegado na sua mão. Valorize o pão de cada dia. Valorize um abraço. Valorize um beijo. Às vezes você fala assim: minha esposa não me beija, não me dá abraço. Aí no dia que ela abraça, você acha que é? O que está acontecendo? Aí vai dizer assim: Senhor, aleluia, glória a Deus, amor, linda, maravilhosa. Sente, se aproveita e segura. Não, mas esse é o dia que você fala: o que está acontecendo? O que é? Aí você perde, não valoriza. Valoriza o que você começou a sorrir, né? Aí você pega o dinheiro lá, que eu sempre falo para você, gente, puxa vida. Não dá para continuar ganhando R$800, pelo amor de Deus, por favor, vamos avançar. Mas, pega os 800 e diga: Senhor, gratidão por esses R$800, que bênção, está aqui, os meus 80 é o Senhor, e eu vou seguir, vai ser demais, vai ser extraordinário. Esse é o caminho para você avançar. Guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Tem uma recompensa para você. Sua história tem uma recompensa. Então não perca o que você está construindo. Não perca essa jornada que você está desenvolvendo. Não extermine esse legado que você está deixando. Faça a diferença.
Guarda o que você tem. E aí, nós vamos conquistar os resultados. Deus sempre tem resultado para a sua história. Pode ficar tranquilo sobre isso. Nada é à toa. Tudo tem um para quê, tudo tem um porquê. Veja que ele diz no final para essa igreja: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Dali ele jamais sairá. Glória a Deus. O que isso significa? Que acabou a pressão de ter que guardar. Está garantido. Agora ninguém mais toma. Amém? Vai chegar o dia que ninguém mais toma. Ele diz: escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então aquele que está protegendo o que é de Deus vai ter proteção da parte de Deus, e aquele que tem proteção da parte de Deus tem resultados da parte de Deus. E o primeiro resultado é ser a coluna no santuário de Deus jamais sairá. O que significa que o crente fiel tem a segurança de ser estabelecido eternamente no reino e na comunhão com Deus. Aleluia! O crente fiel estará eternamente com Deus. Ninguém mais vai tirar. Aleluia! Então não vacila aqui. Guarda o que tem que guardar aqui. Proteja com força. O que tem que proteger aqui, faz a sua parte agora. A parte de Deus está garantida. Ele diz: depois eu vou estabelecer como coluna, e aí não sai mais. Graças a Deus. Ele diz também: será gravado com o nome de Deus e com o nome da cidade de Deus e com o novo nome que Jesus nos dará. Então a eternidade com Deus nos revelará muitas coisas novas. Sobretudo, uma nova identidade, uma nova cidadania, garantidas pelas marcas do nome de Deus, da cidade de Deus e a revelação plena de Jesus em nós. A minha pergunta é: você vai querer perder isso? Você vai querer perder isso? Principalmente se você não gosta do seu nome. Deus está falando que tem um novo nome para você ter lá na eternidade. É a sua chance. Mas isso é o menor. E o que mais nos importa é que nós teremos a presença de Deus eternamente. Nós estaremos com o Senhor aonde ninguém mais poderá nos roubar. Nós estaremos na dimensão daquele lugar aonde somos chamados hoje a cultivar o nosso tesouro. Porque lá o texto bíblico diz que a traça e a ferrugem não corroem e nem o ladrão rouba. Então ninguém mais vai tirar a nossa coroa quando nós chegarmos lá. Ninguém mais vai tirar as nossas recompensas. Então siga em frente. Siga em frente. Valorize. Valorize as pequenas coisas que Deus tem colocado na sua mão. Valorize as pequenas oportunidades. Valorize, porque tudo que você olha como pequeno, tudo que você olha às vezes como fraco, como pobre, Deus olha numa outra dimensão. Ele fala até para nós sobre a nossa fé, e Ele diz: quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, uma pequena coisa, essa pessoa já vai poder dizer para o monte: sai daqui e lança-te no mar, e será feito. Então Deus valoriza pequenas coisas. E se você tem dito: eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou pobre e necessitado, Deus está dizendo: eu sou o teu Deus. Eu coloco a porta aberta diante de você. Eu tenho coroa para você. Guarda o que você tem recebido. Proteja o que você tem ganhado. E essa é a estrutura de uma igreja aprovada diante de Deus. A igreja de Filadélfia. Eu finalizo essa mensagem dizendo para você: não desista do que você já recebeu de Deus. Não desista. Não abandone. Não jogue fora. Ainda que nossa força seja pequena, vamos insistir. Vamos perseverar e manter a paciência, porque a recompensa virá. Jesus já está voltando, porque Ele mesmo diz: eu venho em breve. Então não vamos vacilar. Vamos guardar a palavra fiel e não vamos negar o seu nome. Vamos reter o que temos para que ninguém tome nossa coroa. Mantenha-se protegido. Proteja e não volte atrás. Proteja o que Deus tem te dado. Essa semana eu pude gerar uma reflexão efetiva. Semana passada nós passamos na frente
da igreja onde nós começamos o nosso ministério pastoral. Fomos até lá para mostrar para os nossos filhos. Aqui nós começamos o nosso ministério pastoral. E aí tirei uma foto e depois, aí essa semana eu estava olhando de novo e vi a foto, e muitos de vocês viram lá, curtiram e até escreveram alguma coisa talvez. Mas isso me traz uma reflexão. Naquele lugar eu ministrei com muita força, com muito vigor, com muita vontade, chegando às vezes a pregar 1h30, 1h40, para 5 pessoas, 6 pessoas. Aos domingos, para uma multidão de 12 pessoas. Eu sempre dizia que eu nunca perderia a minha qualidade, independente do número de pessoas que tivesse. Eu cheguei aqui nessa igreja e os cultos de domingo tinha 30 pessoas. Cultos de quarta-feira, que era bastante movimentado, chegava a ter 56 pessoas, aproximadamente. Eu sempre preguei com muita força. Vocês sabem que era fácil para mim pregar 1h30 dos nossos domingos aqui. Ainda continua, eu sou mais controlado agora, não quero cansá-los tanto. Naquela época era muito necessário. Muitos de vocês sabem o valor e a proteção que eu tenho dado a vocês, mesmo quando nunca ninguém valorizava vocês e mesmo vocês não conseguiam reconhecer o seu real valor. Proteção ao nível do que Deus tem nos chamado a viver é isso. Acredite nas pessoas. Acredite nas pessoas. Todas as pessoas são alvos do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Elas só precisam receber essa palavra da parte de Deus. E se elas se posicionarem diante de Deus, mesmo quando elas estiverem pensando que são fracas, são pobres, o Senhor vai dizer: eu sou o santo, eu sou o poderoso, eu tenho a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém entra, fecha e abre e fecha. E é o Deus que diz: diante de você eu coloco uma porta aberta. E depois ele diz: proteja isso. Proteja o que você já tem recebido. Proteja. Quando nós não protegemos o que ganhamos da parte de Deus, sofremos prejuízos. Quando nós negligenciamos, querendo fazer coisas sem a autorização de Deus, sofremos prejuízos. Proteja o que você tem. Compra de volta de verdade. Foi a sugestão que eu dei. Vai para cima disso, faz isso acontecer. O que você tem recebido de Deus, proteja. Pode parecer muito pequeno. Pode não estar, a princípio, contento, não parecer que não é tudo que nós queremos. Mas você só pode chegar no que você quer, no que você sabe que está dentro de você, no potencial que você sabe para fazer mais, quando você proteger as pequenas coisas. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Fica de pé, por favor. Ame aquelas pessoas que estão na sua cela. Ame aquelas pessoas que estão ao seu entorno, no seu trabalho. Ame aquelas pessoas as quais Deus tem trazido para perto de você. Faça a diferença na vida deles. Vamos orar? Vamos. Fale com Deus. Talvez você fez como a igreja em Éfeso, acabou abandonando o amor, abandonando alguma coisa que Deus te deu. É
tempo de restituição, é tempo de restituir, é tempo de ter de volta tudo que perdemos, tudo que abandonamos, tudo que deixamos. Proteja hoje a sua casa, proteja a sua família, proteja a sua intimidade com Deus. Valorize o que você já tem. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos agradecidos diante do Senhor, porque sentimos que a esfera de restituição está tomando conta desse ambiente, dessa noite. Assim como o Senhor tem trazido para nós essa palavra, mas hoje, Senhor, focados nessa questão da proteção, nós entendemos que estamos gerando um caminho de restituição. Mas muitas vezes nós estamos preocupados em trazer de volta o que se perdeu, o que se foi. Mas precisamos prestar atenção no que ainda está em nossas mãos. E muitas vezes estamos olhando, querendo restituição de alguma coisa que se foi. E nós estamos nos dando conta de que estamos perdendo o que está na nossa mão agora. Às vezes, Senhor, nós nos preocupamos com as pessoas que foram, com a saúde que não está mais, com o dinheiro que não tem mais. E nós perdemos também a sensibilidade de perceber o pão que está na mesa, a presença de alguém que mesmo no dia da adversidade continua do nosso lado, enfrentando as adversidades. Às vezes, Senhor, nós não temos a casa do tamanho que nós chegamos, às vezes não chegamos ainda ao tempo que nós gostaríamos de ter, as estruturas físicas. Ah, Senhor, mas como é bom esse lugar. Como é bom que nós já temos. Como é agradável a paz, a harmonia que desfrutamos. Sobre este lugar, Senhor, como é bom o clima que o Senhor desenvolve aqui. Eu decido hoje, Senhor, de todas as formas, sendo essa uma luta travada na minha história, na minha vida, sempre buscando estar atento a isso, Pai, mas eu decido nunca mais olhar pela ótica humana. Eu quero trilhar a minha jornada pelos seus valores, o que importa para o Senhor. O que é grande para mim pode não ser grande para o Senhor. O que é rico para mim pode não ser rico para o Senhor. O que é forte para mim pode não ser forte para o Senhor. Então, Senhor, eu decido ficar lançado aos seus pés, jogar nos seus braços, fazer só aquilo que o Senhor direcionou. Hoje eu ouço a tua voz me dizendo: guarda o que tem para que ninguém tome o seu fruto. Quero ver as recompensas de uma vida aprovada no Senhor. Seja esse o desejo dessas pessoas que aqui estão nessa noite. Em todo tempo, o Senhor seja glorificado. Gratidão por esse espaço, gratidão por nossos tempos, gratidão pelas famílias que temos, gratidão pelas estruturas, pelas salas que temos, gratidão, Senhor, que temos a rua para parar os carros, gratidão pelos recursos que recebemos nesse lugar, os recursos que recebemos, Senhor, em nossas congregações, e é tudo para expandir o teu reino, gratidão, Senhor. E sabemos que diante de nós é uma porta aberta. E ao seu tempo tudo se realizará. Seja agradecido, Senhor. Gratidão por nossos 45 céus. Que um dia poderão ser 4.500, 5.000. Gratidão, Senhor, pelas nossas 450 pessoas. Que um dia poderão ser 40.000. Todavia, Senhor, protegemos o que temos hoje. Honramos o Senhor. Como possuímos agora. E ao Senhor será sempre a honra, a glória e o louvor. Nós oramos no nome de Jesus, agradecidos pela sua glória. Amém. Amém, queridos. Estenda suas mãos, por favor. Prepare sobre você a capacidade de observar com carinho, com amor, com proteção, o que está em suas mãos. Eu
Eu declaro sobre sua vida que já existe uma palavra de restituição. Mas cuida do que você não perdeu. Proteja o que você não perdeu. E o que foi perdido, Deus vai trazer de volta. Viva essa realidade em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, digamos todos, amém. E com força continuamos declarando que há muito mais que isso. Deus abençoe, ótima noite a todos.